Cristo. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Lucas. Glória a Deus, capítulo 15. Glória a Deus, versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. E uma reflexão da palavra de Deus que eu quero trazer para vocês é que o Senhor nos convoca para vivermos ao modo dele e não ao nosso modo. Glória a Deus. E o que é isso? Você vai entender o que o Senhor quer falar com você. Porque veja bem o seguinte, antes de entrarmos no texto, o que é que o ser humano, todos nós seres humanos gostamos de fazer? Gostamos de ser livres para fazermos o que bem quisermos. Mas acontece que não é bem assim a vida. E se muitas vezes alguns ouvem falar dos preceitos de Deus, aí tem pessoas que dizem assim, não, eu fujo de regras, eu tenho medo, eu tenho receio, Deus é muito exigente, eu posso servir a Ele mais adiante, mais para frente, agora eu sou jovem, quero desfrutar a minha vida, quero viver da forma que quero, não, o Senhor é muito exigente, eu até temo a Ele está no meu coração, até vou na igreja de vez em quando, eu creio na palavra dEle, eu choro, eu me quebranto, quando eu escuto os louvores, olha, eu até glorifico a Ele, mas não, o jeito dEle, o que o Senhor exige é muita exigência e eu não quero isso aí não. Mas preste atenção uma coisa. Acontece que as regras de Deus que costumamos a relutar para não abstermos, para não praticarmos, elas são a verdade que liberta a nossa alma. Elas são, glória a Deus, o que é que o Senhor Jesus disse, João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade, que é a palavra de Deus, que é a vontade do Senhor, os preceitos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, a doutrina do Senhor, ela liberta a nossa alma, sabe? A pessoa sente, assim, paz na alma. A pessoa não é vítima, assim, vamos dizer, de maldição, nem de obra do mal. Quando a pessoa se empenha e procura praticar a vontade de Deus, o que é de Deus. Então, se praticamos o que é de Deus, a vida muda. As coisas andam, saem do lugar, não há amarração, não há maldição. Agora, exercer, praticar a vontade deliberada do coração humano, que é tipo uma vontade deliberada que é sem freio, não é? A pessoa quer fazer o que quiser, escolher o que quiser, viver como quiser, em busca dos seus próprios prazeres e satisfações, não importa se venha, vamos dizer assim, defraudar os princípios de Deus e para ela não está importando se estava violentando a própria alma ou o próprio corpo, ou se está passando por cima de outros, nem daí. Tem pessoas que escolhem deliberadamente e isso não se baseia na vontade do Criador, e sim no oposto daquilo que o Criador determinou. Vejam bem, numa empresa eu posso trabalhar, mas lá não existe, vamos dizer assim, trabalho sem regras. Numa escola, a pessoa vai numa faculdade, não existe uma faculdade, uma escola sem regras. Você tem a sua família, a sua casa, não existe uma família, uma casa que não tenha regras. Então, mesmo assim, é na nossa vida. Nós nascemos, sim, podemos nos empenhar para sermos felizes, podemos nos empenhar para encontrar, vamos dizer assim, alegrias para a realização dos nossos sonhos, glória a Deus, e encontrar o grande amor da vida, assim, humanamente falando, é muito bom. Glória a Deus, assim, estabelecer uma casa, ter um trabalho, ter uma faculdade, realização de sonhos, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Agora, isso é muito diferente de libertinagem. Uma coisa é uma liberdade pausada em Cristo e dentro da sua vontade. Outra coisa é uma libertinagem, é uma deliberação do coração sem freio, onde inclina para a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Então, essas coisas, elas não provêm do agrado de Deus para nós. Então, o exemplo de Lucas 15, versículo 11, é justamente o filho pródigo.
Ele passou por esses dois tipos de momentos na vida dele, esses dois tipos de escolha. Ele passou. E nós vimos aqui qual foi a escolha melhor para ele. Nós vimos aqui, no exemplo do filho pródigo, assim o que ele terminou fazendo, né? Vamos ler aqui a partir do versículo 11, diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, que é meu. E ele repartiu para eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. O que é dissolutamente? Vivendo sem freio, vivendo sem regra, vivendo, vamos dizer assim, no que vinha à tona da sua cabeça, vivendo assim os dias e gastando, esbanjando e fazendo o que bem queria, vivendo dissolutamente. Olha, eu quero dizer uma coisa. Se de repente você escuta essa palavra e diz assim: olha, eu prefiro viver do jeito que eu estou, na vida do jeito que eu tenho, deliberadamente. Uma coisa eu quero lhe dizer, que se você acha que porque tem, vamos dizer, que alimenta seus prazeres, as suas vontades, e você sabe que depois você continua vazio, continua triste, que isso não preenche a sua vida, se a pessoa quer escolher e ficar nesse caminho, cada um pode fazer a sua própria escolha. Agora, sabendo que uma vida com o Senhor Jesus Cristo, ela é muito melhor de se viver, porque o Senhor Jesus, ele nos dá, vamos dizer, a paz que excede em todo entendimento, ele dá alegria à nossa alma, ele nos dá motivação para vivermos, mesmo que, glória a Deus, passamos por tantas dificuldades, mas vamos ter o Criador da nossa vida. E as pessoas, às vezes, trocam o Criador nas suas vidas, trocam a vontade do Criador pela vontade da vida, os prazeres da vida que são tão passageiros e que levam à perdição. Então, aqui o filho pródigo, ele passou por esses 2 caminhos de experiência. E quando ele disse ao pai: ó pai, é o seguinte, eu não quero mais viver aqui nessa fazenda, não. Eu não quero viver mais aqui nessa sua tutela. Eu não quero mais estar aqui, pai. Eu quero a parte da minha fazenda e quero ir embora. Eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Afinal de contas, eu sou de maior. Afinal de contas, eu posso viver a minha vida do meu jeito. Afinal de contas, eu já sou independente. Me dê aí a minha parte que eu vou embora. E a Bíblia diz que o pai deu. E versículo 13 diz que ele foi para um lugar bem distante para viver como queria. E a distância do lugar também implica mostrar a distância do Pai, a distância do próprio Deus. E ali, como diz, remando o barco da vida sozinho, e desperdiçou tudo e acabou com tudo. Versículo 14. Quando ele viu que gastou tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Hoje em dia a Bíblia diz que há um tipo de fome a qual a comida não sacia. Mas hoje estamos num tempo onde se está havendo fome de ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor disse em sua palavra que chegaria esse tempo de ouvir a palavra dele. E aqui a Bíblia diz que depois que ele não tinha mais nada, e para afundar mais ainda a vida dele, uma grande fome. E essa grande fome foi o bastante para que as portas para ele se fechassem, para que a coisa, vamos dizer assim, ficasse pior para a vida dele. O que quer dizer essa grande fome? Essa grande fome significa que existem na vida situações que somos surpreendidos de repente e que, se não tivermos o Senhor na vida, como diz assim, nós estaremos, vamos dizer assim, absolutamente em perigo. Então essa era a condição do filho pródigo. Quando ele gastou tudo, chegou uma fome severa ali naquele lugar. E a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade, a sofrer. E essa necessidade que ele estava vivendo era muito além do que necessidade de pão, de comida. Mas era necessidade de, vamos dizer, do aconchego familiar, do conselho do pai, de estar ali na tutela do pai, de estar ali vendo que o pai sabia administrar tudo e que não ia faltar comida para ele, de ver ali que
como diz, que ele não estava dando conta de viver sozinho. Por mais que às vezes achamos que somos independentes e que podemos viver a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira, nós estamos assim muito equivocados nesse pensamento, porque há momentos na vida em que realmente, se não buscarmos a ajuda do Senhor, então nós estaremos assim numa situação difícil e mostrando que existem determinadas causas que a força humana, a inteligência humana, a capacidade humana, o pensamento humano, a inteligência humana, de maneira alguma resolve. E a Bíblia diz aqui, versículo 15, e foi ele para uma cidade, a um cidadão daquela terra, melhor dizendo, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. E não foi só isso. E ele desejava encher o estômago com as bolotas, as alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam, e pior ainda, ninguém dava nada a ele. Imagine se ele tinha sido criado para comer a comida dos porcos. Não. Imagine se ele tinha sido criado pelo pai para viver naquela vida, de maneira alguma. Imagine se era aquilo que o pai queria, que ele tivesse numa condição de humilhação, mas não era uma condição de humilhação de diante do Senhor, mas era uma condição de humilhação pela rebeldia, pela sua própria escolha, e o mundo ele humilha, ele massacra, ele arranca, ele só detona a gente. O mundo que eu falo não é o cosmo, vamos dizer, as coisas que o Senhor criou, a beleza, mas sim as escolhas atrativas que estão nesse mundo, melhor dizendo. Estas coisas, elas só nos levarão à destruição. Tenha certeza disso. Quantas vezes eu já ouvi um caso de, digamos, uma mãe viver com o marido, ter uma filha, e a filha já com a idade de seus 18 a 22 anos, e dizer, eu vou para uma festa, 2, 3 da manhã. Aí o pai e a mãe dizem, vá não, meu filho, eu tô sentindo que não deve ir. Mas aí pega e vai, de repente vai e não tem mais volta. Por quê? Porque escolheu a vontade deliberada ali, desobedeceu aos pais porque achava que podia cuidar de si mesmo, de si mesma, e às vezes acaba em ruína e destruição. Mãe, pai, eu quero viver da forma que eu quero. Eu quero curtir a vida, eu quero conhecer os prazeres, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aí no final só traz fundo de poço e destruição. Essa é a realidade. Então aqui diz que vocês vejam uma coisa. O filho pródigo que teve a oportunidade de optar pelas duas escolhas, de viver absolutamente depois de ter a graça de Deus de estar vivo para voltar à presença do Pai. Aí o que é que eu quero dizer? Com a escolha dele que foi insensata, a escolha dele que foi prematura e também foi devassa, o que é que ele obteve com isso? Divisão. Ou seja, ele se autodestituiu do seu pai, passou a viver uma vida de pecado, não é? A Bíblia diz que aquele que se torna amigo, apreciador dos prazeres dessa vida, ele se autoconstitui, se autodenomina inimigo de Deus. Então aqui ele foi viver uma escolha que o pai dele não queria. E é como nós muitas vezes que optamos por coisas que o pai, o próprio Deus, não queria que nós nos envolvêssemos, entrássemos. E o que é que ele obteve com essa escolha dele? Divisão. Ele se afastou do pai, desperdício. Gastou dinheiro, gastou tempo. A reputação dele foi para a lama. Tem gente que vai para os prazeres dessa vida, aí desgasta corpo, desgasta a saúde. E quando vê que não adoece, tão cedo adoeceu. Pois é, porque a vida que buscou, a dieta que buscou, os caminhos que buscou, as causas que buscou, muitas vezes contribuiu para isto. O que é que ele mais teve com a escolha errada dele? Grande fome, sede, necessidade, tanto física como espiritual.
Imagine a pessoa estar num lugar, não ter mais nada na vida, não tem ninguém ali que ajude, não tenha ninguém conhecido, vai atrás de um trabalho, por favor, e quando consegue um trabalho de apacentar porcos, eu certamente para ele desejar comer as alfarrobas dos porcos é porque o dono disse assim, ó, o seguinte, a fome tá severa, eu não posso te pagar não, tá entendendo? Agora, se você quiser cuidar dos porcos, aí, né, você quiser comer aí a comida deles, assim, aí você não morre de fome. E a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade, tanto física como espiritual, porque ele estava ali, um quê? Naquela escolha, num fundo de poço. Ele se tornou o quê? Dependente totalmente daquilo que lhe era desapropriado. Ele se tornou dependente do seu próprio prazer. Ele se tornou dependente, vamos dizer assim, de suas próprias vontades e que aquilo levou à tristeza, a vazio, a desilusão e muito mais. Ele foi ao fundo do poço. Agora, o excelente dessa notícia, dessa história bíblica, é duas coisas. A primeira é o aprendizado, porque ele passou. E aqui se estendem gerações para que muitos que ouçam a palavra, que o Senhor nos guarde e nos livre de entrarmos numa vida assim. E depois, a segunda ótima notícia é que a própria vida dele não terminou assim. Mas ele teve que fazer uma decisão em sua vida. Eu digo a você, de repente, você que está me escutando e quem sabe está vivendo dissolutamente. Quem sabe este vídeo, este áudio chegue a alguém que esteja vivendo dissolutamente e que por viver segundo o seu bel prazer e por viver segundo acompanhando as más influências dessa vida, talvez parou atrás de uma prisão, atrás de uma grade, numa doença, numa coisa assim, ou se arrepende amargamente até hoje, ou por causa disso perdeu família e perdeu tudo. Mas o que eu quero lhe dizer é que se você ainda está com vida, há jeito do Senhor renovar a sua vida, restaurar a sua vida, lhe levantar-lhe, porque o Senhor, enquanto estamos vivos, entendendo que cada dia que estamos vivos é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Glória a Deus. E aqui, glória a Deus, o filho pródigo, ele sai da escolha dele e volta para a escolha certa, a escolha sensata. Mas para isso começa o quê? Versículo 17, quando ele cai em si. Ou seja, quando ele para pensar e ver a besteira que ele fez. Quando ele para e começa a raciocinar e ver e racionalizar a coisa e dizer realmente, eu fiz muito errado na minha vida. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui perecendo de fome? É como se ele dissesse, mas que besteira eu fiz. Que coisa terrível eu fiz. Eu nem que eu estava com a cabeça para sair da tutela do meu pai antes do tempo, sem saber viver a vida. Viver dissolutamente porque achava que estava na polpa toda e na realidade eu não enxerguei um palmo além do meu nariz. Mas que coisa é essa? Mas aí ele não ficou só no pensamento, nem no remorso, nem na autocomiseração. Ele foi agir. Ele disse, bom, eu levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai e eu já reconheço e vou dizer a ele, pai, eu pequei contra o Senhor mesmo. Perante ti eu pequei, eu sou mesmo condenado, eu não sou digno de ser chamado seu filho, pai, mas eu lhe peço, pelo menos me faça um dos seus trabalhadores, porque os seus trabalhadores estão melhor. A vida dele está melhor do que aquela que eu escolhi para mim mesmo. E a Bíblia diz que ele pensou assim, ele raciocinou, ele caiu em si e ele foi ao encontro do pai. E o pai, nós sabemos, o pai que é pai, que ama seus filhos, nunca deixa de amar. Pode não concordar com os pensamentos, com as decisões, mas um pai, uma mãe, nunca deixa verdadeiramente, aquele que ama, não deixa de amar os seus filhos. É como o próprio Senhor, muitas coisas que os seres humanos fazem, o Senhor não se agrada. O Senhor chama de abominável. Ele diz que está contra os preceitos dele. Contudo, ainda assim, somos
feitura do Senhor, e enquanto estamos vivos, Ele quer que venhamos a nos aproximar da presença dEle. Para nós, o quê? Temos uma vida, uma mudança de vida radical, para melhor. Louvado seja Deus. E aqui, o pai, quando viu seu filho de longe, correu até ele, moveu-se de íntima compaixão, não é? Teve compaixão dele, lhe lançou o pescoço, beijou seu pai, o pai o filho, e o filho disse: ó, meu pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, de maneira alguma. Mas o pai, ele fez algo bem diferente. O pai não brigou com ele e disse: por que é, menina? Eu não te falei que você ia fazer besteira? Eu não lhe falei que você sozinho ia fazer muita coisa errada? Não, ele não falou assim, o pai. O pai também não disse assim: cadê o dinheiro que eu lhe dei? Você já perdeu tudo? Não, você não tem direito a mais nada, não. Vai ter que trabalhar para me pagar, para depois ter um salário. O pai também não fez assim. Mas a Bíblia diz que o pai, o que é que fez? Ele se alegrou tanto com a volta de seu filho, que ele disse assim aos servos: tragam depressa a melhor roupa, o melhor vestido, vamos colocar um anel no dedo dele, e uma sandália nos pés, vamos trazer um bezerro, hoje é alegria, hoje é festa, e vamos comer e vamos nos alegrar, assim disse o pai. Aí ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quer dizer, estava morto e reviveu. Estava perdido, mas se encontrou. Enquanto temos vida nesta terra, se você considera que a sua vida está assim como morta, ou que você se sente como morto, ou morta sem esperança, glória a Deus, eu lhe digo, tenha esperança, há jeito para a sua causa, porque sempre eu costumo dizer em quase todas as lives, em palavra que o Senhor me dá, enquanto vida temos nessa terra, está respirando, a todos os meios possíveis, a toda a esperança possível, a toda a graça de Deus disponível ao seu favor pela sua vida. Existe. Glória a Deus, o Senhor, ele diz na sua palavra, Isaías 59, versículo 1, a mão dele não está estendida para que não possa salvar, pelo contrário, está estendida toda hora. O olhar do Senhor está nos vendo todo momento. Glória a Deus, o Senhor, ele, glória a Deus, ele não está retraído nem alheio, nem desapercebido às nossas situações, nem às nossas causas. Não pense que vivemos aqui nessa terra como assim, de forma aleatoriamente. Não. O Senhor Jesus Cristo tudo vê. E se você pergunta a mim, diz: e se ele vê tudo, por que ele não age então para consertar tudo isso aí? Ora, porque o maior de todos os consertos deve ser dentro de nós, em primeiro lugar. Por nós mesmos, para depois o Senhor, aí as coisas que não cabem ao ser humano, tenha certeza que o Senhor tem todo o poder de fazer e ele fará segundo o que lhe apraz. Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, compartilhe essa live, deixe seu comentário e sempre o meu apelo é aqueles que assistem essa live e aquelas irmãs que estão fazendo solicitação para ser amiga no Facebook. Eu faço um pedido, se inscrevam no meu canal YouTube, que é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Deus te abençoe a todos. Amém. E graças a Deus. Às 9h, 9h30, Deus permitindo, vou fazer sala de vídeo com esse vídeo. Deus abençoe a todos. Amém.